Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor, sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores e torcedoras de outros clubes, como sempre. Antes da gente começar aqui o giro de notícias aqui, vamos falar de hoje. São Paulo tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro aí pela terceira rodada. Se inscreva no canal, você aí que não é inscrito, deixa o like, compartilha também o nosso vídeo. E não esqueça aí, tá, de ativar os sininhos aí para que você possa receber sempre as atualizações aqui do canal, beleza, galera? E hoje teremos live pós-jogo aí também, depois do jogo de São Paulo e Curitiba, jogo que vai acontecer às 16h30, tá? Com transmissão aí da Rede Globo e também aí do Premier, tá? Jogaço, terceira rodada pro São Paulo, o jogo acontece em Curitiba e o São Paulo tem novidades aí para esse jogo, pode pintar novidades sim. Temos aí a volta do atacante Herisson, aquele mesmo que veio do Botafogo, está emprestado aí ao São Paulo, seria o reserva imediato aí do Caleri, mas quando o Caleri se machucou, ele também se machucou, só que agora ele está de volta, tá? Treinou normalmente essa semana e deve estar à disposição aí do técnico Dorival Júnior, né? E outra coisa, né? Não é só o Herisson, os jogadores estão voltando. Isso é muito bom para o São Paulo. Os jogadores que não vinham jogando por contusão, o afastamento, estão ficando à disposição. Não é verdade, rapaziada? É excelente. Até porque o Dorival, que pegou um time mais limitado, ele está conseguindo fazer o São Paulo jogar, né? E trazer esperança aí para o torcedor são paulino. E também chegando essas novas peças, novas entre aspas, né? Que estão aí no São Paulo, se recuperando de lesão, outros encostados, enfim. O Dorival está conseguindo incorporar esses jogadores e o São Paulo vai ganhando força. Para mim, é aquilo que a gente vem dizendo, vai ficando um elenco mais forte, um elenco mais promissor, né? O próprio lateral direito, até agora o São Paulo ainda não acertou com o lateral direito, mesmo tendo 6 no elenco. Eu ainda acho que se tivesse em condições de jogo, o Moreira seria, para mim, aí um favorito aí para ser titular. Porém, ele ainda também vai demorar um pouco aí para se recuperar. O Natan não tem a confiança, o Orejuela menos ainda. O Rafinha está sendo usado ali para mim é improvisado, porque o Rafinha não tem mais condições de jogar em alto nível, né? Então nós temos aí o Igor Vinícius, que está se recuperando. Essa semana ele já iniciou a transição aí pro gramado, né? Nessa próxima semana ele deve começar a fazer treinos com bola. E acredito que no máximo 2 semanas o lateral direito, o Igor Vinícius, deve aí retornar ao posto aí, tá? De titular do São Paulo, e é muito bacana, porque aí a gente ganha a opção do Igor Vinícius na lateral e ganha também agora o Herisson aí no ataque, né? Enquanto o Caleri aí está com dengue, tomara que seja dengue mesmo. Deixa aí nos comentários, rapaziada, para você é bom essa volta do Igor Vinícius? Traz um pouco mais de segurança para a lateral direita? Lembrando que os laterais direitos de São Paulo, nenhum consegue se firmar ali na lateral direita. O Igor Vinícius não é nem um primor de jogador excelente, mas eu acho que ele cresceu muito, principalmente no ano de 2022. Apesar das críticas que muita gente ainda colocam aí em cima do Igor Vinícius, eu acho ele sim, tecnicamente, um bom jogador. É jovem, 22 anos, vai melhorar ainda. Tá? O jovem ele tem direito de errar. Até porque ele tem mais insegurança, ele sente a pressão e conforme ele vai ganhando rodagem, vai ganhando experiência, ele vai melhorando. É o caso que está acontecendo com o Igor Vinícius. A gente viu isso em 2022, principalmente no segundo semestre, ele melhorou muito, cara. A gente já sentiu, hoje a gente sente falta do Igor Vinícius na lateral direita. É bem verdade que quando ele começou, foi difícil a adaptação dele, mas melhorou bastante, tá? Então, o Dorival Júnior logo vai ter um time aí, né, recheado aí de pelo menos os jogadores à disposição do São Paulo. Logicamente, né, não deve contar ainda para esse Campeonato Brasileiro aí com o Galopo, né, que como vocês sabem machucou o joelho. Não deve contar tão cedo aí, né, pelo menos nos próximos 3 meses aí com o Wellington. Então são 2 jogadores que na minha visão aí acho que seriam titulares nesse elenco aí do Dorival Júnior e eles não podem jogar. Outro jogador que começa a se despedir do São Paulo, pelo menos nas palavras do pai, é o Ferrarese, né? O pai dele postou aí recentemente no Twitter, é uma pena ele não poder voltar para o São Paulo, né? E aí ele disse ainda na postagem que ele espera que isso mude. Eu acredito que isso pode mudar
somente da seguinte forma, até porque o São Paulo não vai ter dinheiro para contratar o Ferrarese, que é um zagueiro caro. Para mim, o Ferrarese só continuaria no São Paulo, tá? Se de repente o Manchester City lá, ou o Grupo City, realmente eles quiserem contratar aí o Beraldo, aí pode haver aí quem sabe aí uma diferença, né? Abater o valor aí, deixando o Ferrarese e eles levando o Beraldo. Logicamente que o Beraldo vai ser mais caro aí do que o Ferrarese. Então, para mim, seria essa solução aí que o São Paulo teria como continuar aí com o Ferrarese, né? Mas vamos ver isso aí no futuro, porque tem muita coisa para acontecer, tá? Então, rapaziada, hoje o São Paulo, ele deve ir, né, praticamente aí com o time completo aí para esse jogo aí de sábado, já que o time jogou na terça-feira, tem 4 dias aí, teve 4 dias de descanso para se preparar, então a gente deve ter aí um time completo aí contra o Curitiba, tá? Um provável São Paulo deve ser o Rafael, na lateral direita deve continuar aí o Rafinha, na lateral esquerda tem o Caio Paulista ou o Patrick mesmo, né? Na zaga nós temos a nossa zaga que juntos os dois não é vazado aí há 6 jogos, essa zaga do São Paulo, já 6 jogos que os dois jogam juntos e o São Paulo não toma gol, tá? Contando aí os jogos também do Campeonato Paulista. Beraldo e Arboleda ali no meio, na zaga. No meio, ele vai poder revezar, ele pode deixar Pablo Maia, o Gabriel Neves, tem também o Luan, né? E tem também aí o Edson Mendes, se ele quiser dar uma oportunidade aí pro Edson Mendes. Mas eu acho, tá? Que ele deve ter os dois volantes, o Gabriel Neves e o Pablo Maia. Eu acho que ele vai dar sequência para esses dois jogadores, tá? No meio, o Rodrigo Nestor e o Wellington Rato, esses dois aí devem ser responsáveis pela armação. E aí depois nós temos o Marcos Paulo, tá? E aí o Luciano deve jogar ali no ataque com o Luciano, já que o Caleri não pode jogar. E o Erisson voltando agora, não acho que o Dorival já vai escalá-lo de titular, né? Mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Deixa aí nos comentários se você acredita que com esse time o São Paulo pode vencer o Curitiba, pode conseguir um bom resultado, né? Curitiba que tem lá o Lisieiro, tem também lá o Jamerson, aquele lateral esquerdo, né? Que o São Paulo tanto queria, não deu certo, acabou indo para o Curitiba. E o Curitiba hoje ocupa aí a 19ª colocação no campeonato. O São Paulo está em 9º com 3 pontos, né? 2 partidas ganhou uma e perdeu uma. E agora a chance aí do São Paulo embalar. São Paulo que venceu o último jogo fora de casa. Grande oportunidade aí para o São Paulo, aí para o Tricolor vencer hoje o Curitiba e embalar aí no Campeonato Brasileiro, né? E o balanço do São Paulo? Saiu o balanço do São Paulo aí do ano de 2022. E o São Paulo que apresentou aí redução da sua dívida, rapaziada. Exatamente, né? Quer ver? Eu vou até olhar aqui para vocês, ó. Uma dívida que era de 642 milhões, né, de reais, caiu aí para 586 milhões de reais. Aí uma dívida caindo aí no total de 56 milhões de reais, uma redução da dívida. Apesar, né, de tantas as críticas que nós fazemos aí à administração aí do Júlio Casares, do Belmonte, dessa cúpula são paulina, o São Paulo conseguiu aí sim reduzir a sua dívida. É bem verdade, a gente critica, mas também é bom também a gente salientar, né, e ver que realmente baixou a dívida, né? Então, assim, apesar de tantos empréstimos, apesar de tantas loucuras, né, que essa diretoria fez recentemente também, né, com maus contratos, a gente está vendo aí que eles estão conseguindo reduzir a dívida, né, e espero, né, eu como torcedor São Paulino, tenho certeza que você aí do outro lado também torce muito para que isso aconteça, até porque cada vez mais que o São Paulo reduzir a dívida, mais condições do São Paulo no futuro, né, poder ter renda, né, poder ter capacitar recursos para contratar grandes jogadores. Até porque o São Paulo, a história do São Paulo é essa, é grande, é um clube grande que precisa ter grandes jogadores. Como eu sempre digo, rapaziada, vocês sabem, vocês dizem isso aí também direto nos comentários, nas nossas lives. Uma hora essa fase vai passar, isso não é para sempre, uma hora isso vai passar. Todos os clubes têm os seus momentos de dificuldades e o São Paulo é mais um deles. Apesar de ser um time o mais vencedor do Brasil, o São Paulo é um dos grandes vencedores aí, mundiais também, campeonatos mundiais, Libertadores, enfim, todos os títulos que nós temos, uma hora isso vai passar. As dificuldades estão aí, pode estar aí há vários anos sem ganhar títulos importantes, mas a instituição continua, né, os torcedores continuam e continuam crescendo. A instituição do São Paulo é um nome muito grande e uma hora essa fase vai passar, né?
veremos, tomara que passe mesmo, eu espero estar aqui para ver isso passar, né? Tomara que o São Paulo volte a figurar aí nos primeiros lugares aí do futebol nacional e também internacional, beleza? Galera, o São Paulo, essa dívida, né, apresentada aí, isso deve cair ainda mais, acredito, esse ano, né? Acredito nisso olhando os números aí, né, que foi esses números, a diminuição aí da dívida em 56 milhões e também até porque no meio do ano aí, na janela de transferências, eu acredito que o São Paulo deve negociar aí pelo menos 2 a 3 jogadores, tá? E eu falo, são eles, o Beraldo, Rodrigo Nestor e o Pablo Maia. Eu acho que dificilmente esses jogadores vão ficar no São Paulo. No mínimo, eu acho que 2 desses jogadores saem. Eu acho que vai ser difícil esses 3 jogadores permanecerem no São Paulo. Então, vai ser mais dinheiro em caixa. Acredito que o presidente, se ele seguir essa linha, ele deve baixar ainda mais a dívida do São Paulo. E aí, chega para o final do ano, o São Paulo tem mais jogadores sendo revelados e mais jogadores sendo vendidos. Essa é uma prática adotada aí pelo São Paulo para conseguir recursos para ir abaixando essa dívida, tá? Lembrando que desse dinheiro aí, né, dessa diminuição de dívida, o São Paulo teve o Antony aí, né, que no geral o Antony saiu quase a 200 milhões de reais aí. O São Paulo acabou vendendo o Antony, porque quando o São Paulo vendeu para o Ajax, se eu não me engano foi na faixa dos 77 milhões de reais, e depois, né, o São Paulo ainda ficou com uma fatia do Antony, que foi para o Manchester do Ajax, gerou ao São Paulo aí, né, 100 milhões de reais. Então, catando tudo, dá quase 200 milhões de reais, né? Tomara que alguns jogadores apareçam também assim para o São Paulo conseguir uma fatia grande, é mais recurso para o tricolor, para o São Paulo sair desse abismo financeiro, né? E também, é lógico, tecnicamente, o futebol de São Paulo. Em 2022, ainda falando do balanço, o São Paulo conseguiu aí atingir um recorde, né, de 588 milhões, quase 600 milhões aí em arrecadações só com futebol, né? Então isso mostra aí que realmente o São Paulo, pelo menos no futebol, está se encaminhando aí, pelo menos para a gente tentar se recuperar. Isso se deve muito também à torcida do São Paulo, que não abandonou o time em estágio nenhum de dificuldade, né? Sempre com jogos lotados no Morumbi, jogos fora de outro estádio também, os torcedores sempre marcando presença. Para mim, a falha dessa gestão do São Paulo, principalmente essa diretoria, está no sócio-torcedor e também em alguns patrocínios, principalmente patrocínios com a Adidas, como foram feitos os contratos, mas não é dessa gestão, é da gestão do Leco. Então o Casares promete, né, reformular, promete fazer novos contratos aí com fornecedores de materiais esportivos, tomara que sim. Então, o São Paulo tem tudo aí, eu acho que o ano de 2023, financeiramente para o São Paulo, deve ser melhor do que o de 2022. Logicamente, no ano de 2022, nós chegamos a uma semifinal de campeonato de Copa do Brasil, uma final de Sul-Americana e uma final de Campeonato Paulista. Mas pode ser melhor, até com venda de jogadores e também se o São Paulo conseguir repetir os feitos aí de Copa do Brasil e Sul-Americana. Deixa nos comentários aí se você acredita que o São Paulo chega em alguma dessas finais aí, Copa do Brasil e Sul-Americana, e também podendo conseguir uma vaga para Libertadores. Se o São Paulo consegue uma vaga para Libertadores, seria excelente, porque aí você tem um ano de 2024 bem promissor, né? Tanto em contratação de jogadores, quanto também em patrocínios, até porque aí a receita vai aumentar muito. A gente sabe que a Libertadores tem muita visibilidade, porque aí fica todo mundo de olho, né, na Libertadores, e isso dá muita visibilidade. Em contrapartida, traz muita renda também para o clube, principalmente em jogos, né? A gente sabe que o clube ele aumenta o preço do ingresso e mesmo assim o torcedor comparece porque quer acompanhar o torneio internacional. Então, vamos torcer e torcer muito, mas hoje vamos começar já torcendo hoje contra o Curitiba. Então, rapaziada, às 16h30, tá? Horário de Brasília, jogo em Curitiba, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado positivo coloca o São Paulo nas primeiras posições ali do Campeonato Brasileiro, tá? Ó, te espero hoje, depois do jogo, a gente tem live pós-jogo, vamos falar do jogo, a repercussão, vamos ver a escalação, os jogadores, tá? Então, agradeço demais sua presença. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se você não é um inscrito, tá?
Só para terminar, deixa eu passar aquele recadinho. Então você sabe que quando o canal chegar a 5 mil inscritos, tem o sorteio aqui da luminária do São Paulo. Quando o canal chegar a 10 mil inscritos, um sorteio aí de uma camisa oficial do São Paulo. Valeu, rapaziada? Obrigado pela sua presença. Como sempre, tamo junto. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo. Tamo junto, galera. Valeu, abraço.